Alguém falou? Alguém é contra? Não? Ok. A Tássia disse que é tímida, não sei de onde vem essa timidez dela, não. Também não sei de onde vem essa timidez, não. Mas vai aparecer só um pouquinho, tá bom, Tássia? Não precisa ficar tão tímida assim. Ok, então acho que já deu o horário também, né, que nós tínhamos. Eu vou então repetir as orientações para que a gente possa começar então com a palestra, a gente não prolongar muito, tá? Então, as orientações é para deixar o microfone desligado, então é só passar o mouse na tela, e vocês vão ver uma barra branca lá embaixo, e aí vocês podem clicar no microfone para aparecer cortado, tá? Peço a gentileza que todos permaneçam assim ao longo das duas palestras. Aliás, ao final da primeira palestra vai ter um momento das perguntas, então os meninos que estão controlando, deixa eu lembrar quem são os meninos que vão controlar aqui, que é o João Marcos, o Lucas Gerolin, o Maicon, o Thiago e a Thalita, vão controlar as perguntas, eles vão falar quem são as pessoas que vão poder perguntar, então nesse momento elas vão se manifestar, ok? Pode ser no chat mesmo, como eu já havia dito, então ali no chat vocês vão colocando, quero fazer a pergunta para a professora e assim por diante, e os meninos vão anotar. E aí vai colocar a ordem depois das perguntas. Combinado? Então, agora dando início à primeira palestra, eu vou apresentar então a professora doutora Marcela Luciano Vilela de Souza, que é professora do nosso curso de licenciatura em matemática da UFTM. A gente já convidou para ministrar uma palestra, então o título da palestra da professora é o ensino da matemática no Brasil e algumas reflexões, saberes e formação do professor de matemática. Então, nesse momento, eu peço à professora Marcela que compartilhe a tela conosco nos slides. Se tiver algum problema, a gente pode ajudar aqui, tá? Muito obrigada, boa noite e bom evento. Boa noite a todos. Muito bom ver vocês aqui, mesmo que um pouquinho aqui do lado, né? Eu abri a tela, já vi o Roger todo feliz cantando. Foi muito positivo começar o evento assim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos da comissão organizadora, parabenizar também pela iniciativa e agradecer pelo convite, em especial a professora Mônica, que fez o contato. Eu espero que estejam todos bem, mesmo nessa situação todos em que estamos vivenciando. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas vocês são guerreiros, né? E eu tenho certeza que todos nós vamos sair vitoriosos dessa. Espero em breve podemos nos encontrar, né? Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo aí para todo mundo? Consegui compartilhar? Alguém me avisa se conseguir? Porque tampou toda a minha tela aqui. Tá sim, tá aparecendo para mim. Ah, então tá bom. E se tiver algum problema aí, vocês me avisam, tá? Porque, como eu coloquei aqui na tela a apresentação, não consigo mais ver vocês e nem o chat aí. Ok? Bom, então, título, como a Mônica já anunciou aí, o ensino de matemática no Brasil e algumas reflexões, saberes e formação do professor de matemática. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje que, apesar da matemática brasileira ocupar uma posição de destaque no cenário científico mundial, mesmo com esse cenário, a situação do ensino em matemática no Brasil ela é preocupante em todos os níveis. Então, a ideia da palestra hoje é provocar uma reflexão, mesmo para todos, sobre o conhecimento de matemática do professor que ensina matemática. Então, vamos começar com um breve panorama da matemática no Brasil. O país produz cerca de 2,35% dos artigos publicados no mundo, e a população brasileira corresponde a cerca de 2,63% da população mundial. É um resultado excelente para o Brasil. Quer dizer que a produção de artigos em matemática ela é proporcional à população do Brasil. E a matemática brasileira, apesar de muito jovem, apresenta focos de excelência do mais alto nível internacional e ocupa uma posição de destaque no cenário científico mundial. Chegou à elite mundial da matemática.
Em 2018, o país foi promovido ao grupo 5 da IMU, que é a União Matemática Internacional, composto por mais 10 países: Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Então, a União Matemática Internacional aprovou a entrada do Brasil no grupo 5, que reúne as nações mais desenvolvidas em pesquisa matemática. No entanto, no último PISA, realizado em 2018 pela OCDE, o Brasil ficou na 70ª posição entre os 79 países e regiões avaliados. O PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é uma avaliação mundial de educação. A prova ela analisa as habilidades de alunos de 15 anos em relação à leitura, matemática e ciência. E 68% dos alunos avaliados com idade de 15 anos não alcançaram o nível básico da avaliação em matemática, que é o nível 2 de uma escala que vai até 6. Então, a porcentagem das duas últimas avaliações do PISA, a matemática, dos alunos, estudantes brasileiros, que, como eu falei, de 15 anos. Então, são estudantes que estão no ensino médio. Então, 2015 é a barrinha clara e 2018 a barrinha escura. Dá para perceber que ficou estável, né? Entre as duas últimas avaliações do PISA, o Brasil ficou estável. Então, isso aí ilustra o que? O desempenho do Brasil em matemática, na avaliação de PISA, em termos do nível, nos anos de 2015 a 2018. Nesse quadro, a gente faz um comparativo. A gente tem um cenário aí da pontuação do Brasil no PISA em comparativo com a média da OCDE. O Brasil está de verdinho, essa linha aqui de verde, e a média da OCDE, que é quem realiza a avaliação do PISA, é essa linha, essa curva aí de azul. Então, esse panorama aí, esse cenário é de 2003 a 2018. De 3 em 3 anos, porque o PISA é realizado a cada 3 anos. Podemos dizer que o Brasil está estável nas avaliações do PISA de 2003 a 2018, proporcionalmente falando, mas com um desempenho muito abaixo da média da OCDE, né? Dá para perceber aqui que é um desempenho bem abaixo. E nesse quadro aí, a gente tem um panorama da avaliação em matemática no PISA da América Latina. Dentre 10 países avaliados da América Latina, o Brasil ficou na 7ª posição. E sendo que na América do Sul, ele só ganha para a Argentina. Então, a situação do ensino de matemática no Brasil, em praticamente todos os níveis, é muito preocupante. De modo geral, a matemática é respeitada, mas incompreendida e temida. Por que não somente concluir aqui que o ensino da matemática na educação básica no Brasil que é preocupante, se o PISA só avalia estudantes do ensino médio? Porque a formação inicial e continuada do professor que ensina matemática na educação básica reflete na sua prática em sala de aula. Então, é importante e relevante que o professor da educação básica tenha uma formação adequada. Isso nos leva a preocupar com o ensino de matemática em todos os níveis e não somente com o da educação básica. Então, algumas citações sobre esse cenário preocupante do ensino de matemática no Brasil. Marcelo Viana, ele diz: não tem dúvida de que a saída passa pelo envolvimento cada vez maior da comunidade matemática universitária nas questões do ensino da disciplina, em colaboração com a comunidade de professores da escola básica e levando em conta os mais recentes avanços na pesquisa na área do ensino de matemática. Ou seja, essa conversa ou aproximação entre a universidade e a escola básica é essencial para avançarmos na melhoria do ensino em matemática no Brasil. E Felix Klein dizia que é notável que os desenvolvimentos modernos passaram pelas escolas sem causar mínimo efeito na instrução. A razão é que a instrução matemática e os progressos constantes da pesquisa matemática perderam todo o contato entre si após o início do século XIX. Então, Klein já acusava, desde o início do século XIX, esse distanciamento entre o ensino em matemática e os avanços da pesquisa matemática no mundo. Eu esqueci de contar aqui o tempo. Alguém deve estar contando aí, né? Estamos sim, Marcela, fica tranquila. Ah, bom, esqueci. Eu ia fazer aqui, colocar o cronômetro, esqueci completamente. Foram 8 minutos até agora, tá? Tá, aí vocês podem me avisar, tá? Obrigada, tá Mônica. Bom. Vamos, então, discutir e refletir um pouco sobre a importância do saber matemático do professor de matemática, ou seja, o conhecimento de matemática do professor
ensina matemática. Vitor Giraldo diz que as preocupações com a diversidade dos conhecimentos envolvidos na atividade profissional do professor que ensina matemática, e, consequentemente, na sua formação, não são recentes e nem situadas geograficamente. Então, vimos que Klein já relatava que em outros países, na verdade no mundo, né, e outras épocas, já havia preocupações a esse respeito. Felix Klein denuncia em sua obra, hoje clássica, Matemática Elementar, de um ponto de vista superior, 1908, uma dupla descontinuidade na formação universitária do professor de matemática. Poucas conexões são estabelecidas. Por um lado, entre a matemática dos cursos universitários e aquela anteriormente estudada na escola básica. Ou seja, o estudante universitário de matemática percebe pouca conexão entre a matemática que ele está estudando nas disciplinas do curso com a matemática que ele aprendeu anteriormente na escola básica. Por outro lado, entre a matemática dos cursos universitários e aquela que será futuramente praticada em sala de aula. Então, o aluno formado em matemática vai para a sala de aula na educação básica e sente dificuldades em sua prática em sala de aula, ao perceber que há pouca conexão entre a matemática estudada na universidade com a matemática que ele vai ter que ensinar aos alunos do ensino médio fundamental. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar essa dupla descontinuidade denunciada por Klein. Um exemplo nesse contexto pode ser dado por frações e números racionais. Da perspectiva da matemática, por si só, basta o fato de que os racionais formam o corpo de frações do domínio de integridade de Z, conjunto dos números inteiros, sendo as frações representantes dos números racionais. Agora, já da perspectiva da matemática para o ensino, uma fração é um conceito que aparece em muitos contextos e pode estar relacionada a significados variados. A medida de um comprimento, como a uma razão, como a relação do tipo parte-todo, ou a uma divisão. Conhecer os conceitos que estão envolvidos em cada uma dessas necessidades certamente tem reflexo na prática do professor. Por isso, a importância do saber de matemática para o ensino, ou seja, a importância do conhecimento de matemática do professor que ensina matemática. Não aprender apenas na perspectiva da matemática, mas também na perspectiva da matemática para o ensino, reflete na prática do professor, logicamente, de uma forma positiva. Outro exemplo que a gente pode abordar: diferentes algoritmos para a operação de divisão podem ser ensinados na escola básica. Os algoritmos para divisão apresentados aqui, que é por ordens e por estimativas, são os mais comuns no ensino de matemática das escolas brasileiras, sendo que o mais usual e mais adotado é o algoritmo por ordens. Isso aqui eu tenho certeza que todo mundo aprendeu. Por estimativas, eu ainda tenho minhas dúvidas, acredito que a minoria tenha visto e se viu, né? Então, a primeira reflexão que eu faço aqui: por que no algoritmo usual da divisão começamos pela esquerda e não pela direita? Como nos algoritmos usuais das demais operações, soma, multiplicação, subtração, né? Por exemplo, na subtração, aqui a gente tem dois números sendo subtraídos, dá para pegar esse exemplo aqui, 583 menos 70. A gente vai começar a conta daqui, da direita para a esquerda, né? Unidade, dezena e centena. 3 menos 0, 8 menos 7, 5 menos 0. E já quando a gente faz a divisão, a gente já começa o quê? Da esquerda para a direita. Então, por quê? Vocês já refletiram isso? Quando vocês aprenderam lá na escola básica, ou quando vocês ensinam para o aluno de vocês, vocês falam isso? Vocês explicam o porquê disso? Uma segunda reflexão: o professor da escola básica ensina o algoritmo de divisão apenas como um mecanismo resolutivo, ou ele explica o conhecimento matemático que há no desenvolvimento do algoritmo? Né? Então, é o que eu estou falando aqui para vocês. Vocês explicam para o aluno a matemática que há por trás desse algoritmo, ou simplesmente explica que dividir 583 por 7 é fazer todo esse mecanismo 8 vezes 7, 56, achar um número que cabe aqui, subtrair, baixar o 3, achar um outro, ir baixando e subtraindo, até chegar no número que não cabe mais. Né? Então, entender essa matemática que é por trás disso vai fazer entender toda a questão da perspectiva da matemática e da perspectiva da matemática para o ensino. O algoritmo por ordem, se vocês repararem, ele é um caso particular do algoritmo por estimativas. Né? No seguinte sentido: o algoritmo por ordem, ele dá em cada etapa o melhor chute possível, então todos aqui vão obter os mesmos passos e o mesmo resultado. E, além disso, que é o mais importante aqui da matemática que há por trás desse algoritmo, é que ele trabalha necessariamente por uma decomposição em casas decimais. Então, a gente pega aqui o dividendo 583,
E eu vou decompor ele em casas decimais. São 5 centenas, mais 8 dezenas, mais 3 unidades. Então, a primeira pergunta que eu faço, quando eu quero dividir ele por 7, é quantas centenas de 7 cabe nesse número? Nenhuma. Quantas dezenas de 7 cabe nesse número? 8. 8 vezes 7, 56. Então, esse 8 aqui está representando uma dezena. Eu poderia, inclusive, escrever 80 e colocar o 3 aqui embaixo, igual aqui nesse algoritmo por estimativas. Ficaria até didaticamente melhor para a aprendizagem do aluno. Então, 8 vezes 7, 56. Subtrai 2, aí o professor explica abaixo 3. Por que abaixo esse 3? Na verdade, são 8 dezenas vezes 7. Então, estou subtraindo 583 de 560, sobrando 23. Aí, a próxima pergunta, quantas unidades de 7 cabem no 23? 3 vezes 7, 21, sobrando 2, né? Então, por isso que a gente começa da esquerda para a direita, que o algoritmo, por ordens, ele necessariamente, você vai trabalhar com a decomposição pelas casas decimais do dividendo, né? E nem sempre o professor explica essa matemática aí por trás. Então, da perspectiva da matemática por si só, olhando para esse exemplo da divisão, do algoritmo da divisão, o mais relevante é o fato de que o algoritmo por ordens é o ótimo, pois o resultado é obtido por meio de um processo em que se faz a melhor escolha em cada passo. E já da perspectiva da matemática para o ensino, o mais relevante, o reconhecimento de que o mais relevante é o reconhecimento de que aspectos de cada algoritmo pode fazer emergir estruturas que são importantes para a aprendizagem. Nesse sentido, nem sempre o algoritmo ótimo será o melhor. Aqui, não sei se vocês separaram por estimativas, a gente não precisa dessa decomposição, tá, em casas decimais. A gente faz qualquer chute aqui, tá? Posso escolher 10, 13, 14, 20, qualquer chute, e depois dos chutes, a gente soma o resultado para dar o resultado da divisão. Tá? Logicamente, que os chutes aqui, na hora que você multiplica o 7, tem que caber no número aqui, né? Você tem que conseguir subtrair. Bom, então, continuando, Vitor diz que o reconhecimento de saberes, sobre o conteúdo que são próprios da atividade de ensino tem implicações importantes para as concepções dos cursos de formação inicial e continuada de professores. Então, o que ele quer dizer é que a forma como se entende esses saberes específicos muda a forma como os cursos de licenciatura são estruturados. E então, a licenciatura ela pode ser pensada como um curso com personalidade própria, né, que forma profissionais com saberes específicos. E nesse contexto, Ball identifica e questiona 3 suposições que permeiam tacitamente os modelos de cursos de formação inicial de professores. Primeira suposição: os conteúdos da matemática escolar são simples e comumente entendidos. Segunda suposição: portanto, não precisam ser reaprendidos no curso universitário. E terceira suposição: as disciplinas de matemática universitária são suficientes para equipar os futuros professores com um saber amplo e profundo da matemática escolar. E essas suposições de Deborah Ball, que foram questionadas por ela, reforçam a dupla descontinuidade existente na formação do professor, que Klein já denunciava desde o início do século XIX, e que, inclusive, já comentei anteriormente, né, que é aquela questão, ao chegar à universidade, o futuro professor é confrontado com ensinamentos avançados, sem conexão aparente com os temas da escola básica, e ao final dos estudos, quando volta à escola como professor, vê-se na posição de ter que ensinar a matemática elementar tradicional do mesmo modo de sempre. Então, para refletir no contexto aí da matemática elementar, vejamos alguns exemplos, né? Eu gostaria que vocês pensassem aqui nessas perguntas, nesses questionamentos aqui, no contexto da matemática elementar, tá? Se a gente tivesse que ensinar ou explicar isso para o aluno lá da escola básica. Então, primeiro ensinamos na escola que -1 vezes -1 é igual a 1, mas, em geral, não se gasta tempo para mostrar a igualdade ao licenciando. Então, a igualdade no contexto da matemática elementar. Também não se costuma explicar ao futuro professor de matemática o que significa realmente a expressão decimal de um número. Por que é que 0,999999 reticências é o mesmo que 1? Por que a expressão 0 sobre 0 é chamada de indeterminada e a expressão 1 sobre 0 é chamada de impossível? É possível dividir um número por zero? Qual o valor de 0 elevado a 0? 0 é um número natural? Então, geralmente, não ensinamos essas coisas porque supõe-se que elas são simples e que o estudante já aprendeu no ensino médio.
mas as duas suposições estão erradas e devem ser questionadas. Em geral, esses exemplos, apesar de serem da matemática elementar, não são simples se formos explorar de fato a matemática elementar, e nem foi ensinada no ensino médio também. John Ball diz que um professor deve saber apresentar ideias matemáticas, representar os porquês para os alunos, encontrar um exemplo para ilustrar um ponto específico, reconhecer que está envolvido em uma representação particular, conectar representações diferentes, conectar um tópico sendo ensinado com tópicos já vistos e que serão vistos, explicar propósitos e objetivos para os pais, modificar exercícios para que eles fiquem mais fáceis ou difíceis, avaliar os argumentos dos alunos rapidamente e etc. Eu gosto dessa citação aqui porque esse tanto de saberes citados por John Ball, como deveres de um professor, somente tendo um bom conhecimento de matemática. E a gente, nós professores, né, temos que ensinar e desenvolver essa habilidade em nossos alunos. Essas habilidades, né? E para finalizar, eu termino com a fala aí do matemático Wu, matemático chinês, Wu. Não sei se vocês estão ouvindo, mas meu filho está gritando aqui no fundo. São as intervenções, né? Mas vamos lá. Que diz, para formarmos bons professores de francês, deveríamos exigir que eles aprendam latim no lugar de francês? Afinal, latim é a língua mãe do francês, e sendo o idioma mais complicado, aqueles que conseguirem aprendê-lo deverão estar bem habilitados para o francês. Então, os professores universitários, formadores de professores para a escola básica, por um lado, precisam se preocupar em ensinar a matemática que supõe-se simples ou que supõe-se que o aluno já aprendeu no ensino médio, sendo que, na verdade, as duas suposições são questionáveis. E, por outro lado, também devem se preocupar em ensinar um conteúdo mais avançado, pois um bom professor deve saber muito além do que ele ensina, que é a fala do Wu, né? Exatamente a interpretação da fala do Wu. Então, a reflexão que eu deixo para todos aqui é que devemos refletir como melhor oferecer aos professores ou futuros professores de ensino básico o conhecimento matemático necessário para a sua prática. Tanto o conhecimento da matemática mais elementar, quanto o conhecimento da matemática mais avançada são importantes, desde que façamos conexões entre elas. Então, aqui eu deixei as referências que respondem essas perguntas aqui que eu coloquei para refletir. Algumas referências eu deixei nos próprios slides. Aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou discutir, fica aí à disposição. Muito obrigada, Marcela. Obrigada a todos que escutaram, as palmas virtuais aí. O pessoal foi colocando alguns comentários ao longo da sua palestra, né? Então, eu não pude ver, depois eu vou olhar. Que bom, tá bom. Isso, Bom, espero que sejam bons comentários, né? Que bom, não sei, né? Nos fez refletir bastante, né? Então, agora, agradeço, então, professora Marcela, pela palestra. A gente pediu uma palestra curta para que a gente pudesse, então, conversar também sobre a matemática que foi colocada. O pessoal está colocando ali as palminhas virtuais no chat, se você quiser ligar, não sei. Deixa eu tirar aqui a apresentação, deixa eu ver aqui. Aí você vai conseguir ver. Obrigada. Deixa eu fazer aqui um negócio aqui. Vocês estão me enxergando? Não, ainda não. Está aparecendo a sua tela ainda. Tá sem o vídeo? Eu estou vendo somente... tá, agora eu estou vendo você. Mas é bom você parar de compartilhar a tela, será que não? Ou você quer permitir? Tá. Assim? Eu posso minimizar. É que ela está compartilhando aí, entendi. Deixa eu minimizar aqui. Agora não está compartilhando mais não, né? Isso. Tá. Eu acho que você está compartilhando ainda, mas depois deixa assim, talvez as perguntas você precise usar, né? Então pode deixar dessa forma. Ué, tá, peraí. É que acho que você vai ter que ir lá embaixo, acho que aparece verdade. Achei que interromper compartilhamento. Agora eu vi, peraí. Ok. Agora interrompeu, né? Agora interrompeu. Coraçãozinho para vocês, muito obrigada pela presença. Agora eu espero aí as perguntas, né? Ou reflexões, né? Discussões.
Ok, então vamos lá. As perguntas, como a gente combinou, seria interessante colocar no chat, né? E os meninos vão controlar. Sim. Tá? Aí alguém quer fazer pergunta? Ou comentar, fazer alguma reflexão também, né? Fiquem à vontade. Ninguém vai falar? Posso falar? Pode falar, Paloma. Oi, Paloma. Oi, Marcelo, saudades, Marcelo. Como é bom ver vocês. Eu tava vendo a Érica brinco comendo ali, me dá vontade de comer também. Eu que chamei a Érica, hein? Ah. Eu queria fazer um comentário, assim, na verdade, algo pessoal, né? Que quando eu tô tentando terminar o Profimate, né, Mônica? Estamos aí na fase de escrever a dissertação. Sim, que bom. Essa é a melhor fase. Mas coincidiu de quando eu estava vendo a geometria analítica no Profimate, eu estava trabalhando com os meninos do terceiro médio. Eu sou professora lá do Tiradentes. Para quem é daqui de Uberaba deve conhecer, para quem não é uma escola militar. Então acaba que lá a gente consegue trabalhar um pouquinho mais avançado do que outras escolas. E aí acabou que eu tive mais essa aproximação do ensino superior com o que eu estava trabalhando na escola. E quando ela funciona, é muito maravilhoso. É incrível. Porque fazer as conexões, né? É incrível. A visão que eu tinha em cima daquele conteúdo que eu iria trabalhar com os meninos, eu me sentia muito mais segura e eu sentia que eu tinha muitos conhecimentos que, de repente, não estavam no livro didático. Então, a gente consegue efetivamente trazer mais colaborações para os alunos. Então, se isso funcionasse, sempre essa conexão entre o ensino superior e o que está sendo trabalhado no ensino básico é um ganho enorme, tanto para o professor, porque eu me senti muito mais segura naquele conteúdo que eu estava trabalhando, e eu tenho pouco tempo, eu entrei no Tiradentes em 2016, foi lá que eu comecei a dar aula, então eu tenho pouco tempo de sala de aula, de experiência. Sim. E eu me senti extremamente mais segura, e os meninos me deram um retorno melhor, porque eu consegui passar de forma melhor aquele conteúdo para ele. Então eu achei fantástica a sua palestra, um assunto que tem sim que ser muito discutido. É a história a fala do Vu lá, né? Latim é muito mais difícil de você aprender. Exatamente. É um idioma muito mais difícil, mas se você aprende latim, francês, fica facinho. Quando você vai pegar algo mais simples, você está muito mais seguro, com certeza. Isso, sempre você ensinar o francês fica bem mais fácil, exato. Sim. Que bom, adorei você contar um pouco aí da sua experiência. Obrigada. Você vai encontrar o contexto aí da palestra, né? Que bom. Sim, muito, foi bem de encontro mesmo, adorei. Que bom. Muito bom ouvir. Se alguém quiser falar também de sua experiência em sala de aula, alguma coisa, é muito interessante ouvir isso aí que a Paloma falou. Aqui, durante a sua palestra, Marcela, o pessoal comentou muito da questão da divisão que você apresentou, né? Falou da questão das estimativas. Até tem uma pessoa que é a Yara Francini, eu não a conheço pessoalmente, mas ela disse que está no segundo ano do ensino médio e não tinha visto esse método, que ela achou interessante, né? Que, na verdade, é lamentável, porque o por ordens é um caso particular de estimativas. Fica muito mais fácil você explicar para o aluno e ele entender a matemática que há por trás do algoritmo ali da divisão, por ordens, se você falar por estimativas. Estimativas você vai fazendo qualquer chute, né? Ali cada um vai ter a sua estimativa, cada um vai ter o seu chute, mas você chega no resultado. O que é legal, né? O algoritmo por ordem já dá uma receita pronta, né? Todo mundo faz aquele mesmo mecanismo. Então, não desenvolve ali o raciocínio do aluno, né? Ele aprende, decora, pode ter certeza, na maior parte das vezes ele decora como é que faz a divisão e aprende e acha que sabe dividir. E não sabe o contexto ali que ele está fazendo por trás. Vocês querem que eu coloque aqui o slide de volta do algoritmo? Que ela fez alguma pergunta ou só comentou? Não, ela só comentou, né? Eu não sei se
se ela quiser se pronunciar, Yara, né? Você quer falar alguma coisa? Se vocês quiserem, eu posso falar Acho com que o mais pessoal está detalhes tímido ainda, aqui. como é a primeira, né, que a gente está fazendo, está todo mundo tímido. Pode ser. Na verdade, não, eu só achei bem interessante porque para o aluno é mais fácil esse método do que já o pronto, que às vezes ele fica com mais dificuldade de aprender e tem que ficar somando o número para saber o que vai dar. Então, eu já achei mais interessante esse método. Sim, e ele, para a aprendizagem do aluno, ele é muito melhor, né? Você ensina o algoritmo por ordens, fica mais fácil dele entender a matemática do algoritmo por ordens, ensinando esse por estimativas. Agora, o algoritmo por ordens, a gente também pode, inclusive, mudar a escrita dele, né? Para também melhorar a didática e não ficar só como assim, um método resolutivo, né? Eu acho que se a gente colocasse aqui, em vez de colocar 8, colocar 80, por exemplo, né? Tiro 3 aqui, coloco 80. Vocês estão enxergando? Eu estou compartilhando? Tá sim, tá compartilhando, né? tá dando para entender. Você coloca 80 aqui vezes 7, 560. Em vez de colocar 56, colocar 560. Porque é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Por esse número aqui ter 5 centenas mais 8 dezenas mais 3 unidades, a primeira pergunta é quantas centenas de 7 cabem nele? Nenhuma. Então, vamos passar para as dezenas. Quantas dezenas de 7 cabem nesse número? 8. Né? Então, vamos colocar, de fato, as dezenas. Vamos colocar 80 aqui, né? Que acho que, principalmente para o aluno que está começando a aprender o algoritmo, vai ficar mais fácil de entender a matemática que é por trás. 80 vezes 7, a gente coloca, de fato, 560. Então, 583 menos 560 sobra 23. Aí passa para as unidades. Aí coloco o 3 embaixo do 80, igual aqui no algoritmo por estimativas. Faço 3 vezes 7, 21, sobra 2. Aí já não tem mais como multiplicar 7 aqui. Aí soma 80 mais 3, 83. Eu acho que essa simples mudança aqui nesse algoritmo já tornaria mais fácil de você explicar a matemática para o aluno e ficaria, inclusive, mais fácil dele entender mesmo a matemática que ele está aplicando para fazer a divisão e não simplesmente fazer de uma forma mecânica, né? Obrigada, Marcela. De nada. Só um outro comentário, né, o último para a gente partir para a próxima palestra, né, é da professora Silvia, né, Cândido. Na verdade, ela colocou que a gente aprende mesmo na sala de aula, né, a verdadeira faculdade é lá. E isso é uma das preocupações que nós temos tido agora, né, com essa questão mesmo da residência pedagógica, né, a questão do PIBID também, para que a gente coloque o aluno o mais rápido possível na sala de aula para que eles vão aprendendo. E talvez você possa comentar um pouquinho disso, né, Marcela, você fala na palestra um pouquinho da questão de como a gente aprende na universidade, como a gente aprende na sala de aula, né? E aí, como que a gente pode fazer essa conexão? Como que no curso de licenciatura em matemática, talvez a gente possa tentar melhorar essa conexão entre os dois saberes? Então, eu acho que para a gente melhorar essa conexão, a gente tem que ter um conhecimento da matemática que é ensinado na escola básica, né? Que aí vem aquela ideia que eu coloco aqui na apresentação, né, da perspectiva da matemática e da perspectiva da matemática para o ensino. Então, muitas vezes na faculdade, na universidade, a gente ensina apenas pela perspectiva da matemática e esquece de fazer esse link aqui, a perspectiva da matemática para o ensino, que dá um diferencial que é necessário para dar uma melhor formação para o professor que vai ensinar na escola básica. Né? Então, a própria questão aqui das frações e números racionais, né? As frações, quando você vai falar das frações na perspectiva da matemática do ensino, você tem vários contextos aqui para explorar e que a gente deveria falar isso na universidade também, não simplesmente colocar lá as definições, né? No contexto, talvez está ensinando uma matéria mais avançada. É importantíssimo a gente ensinar essa matéria avançada, mas fazer o link com a escola básica, né? Boa noite, pessoal. A gente está com algumas perguntas aqui. Oi, professora. Oi, professora também. João. Deixa eu colocar aqui, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Cadê você?
Ah, tá eu aqui não do tenho lado? câmera. Ah, Então, a gente tem a pergunta da Mônica Isilda da Silva e depois do Renato Rodrigues. sim, pode falar. Mônica, se você quiser falar aqui, ou prefere que eu fale? Fala, João. Então, ela falou, professora Marcela, refletindo sobre a participação da professora, eu queria saber sua opinião quanto o ensino poder ser atrelado ao desenvolvimento social, já que em algumas escolas com poder aquisitivo melhor, o ensino flui melhor. Quanto que o ensino o quê? Pode ser atrelado? Ao desenvolvimento social, pois em algumas escolas com poder aquisitivo melhor, o ensino flui melhor. Eu acho que talvez as escolas tipo as particulares, né, ela deve estar falando, vai fluir melhor, porque tem a cobrança dos pais ali, né? Os pais pagam para aquela escola e aí acaba que a escola talvez consegue profissionais que têm uma formação melhor e acaba tendo um ensino diferenciado. Eu acho que há uma cobrança dos pais nessas escolas, né? E as escolas públicas já não tem isso. Eu acredito que tem essa diferença aí dessa cobrança aí. E nas escolas públicas, né, infelizmente, a profissão de professor, ela é desvalorizada, né? Então, às vezes, o professor na escola pública nem tem uma formação de matemática. Às vezes, a gente tem um engenheiro dando aula para matemática. Então, isso acontece muito, né? Infelizmente, acontece isso na profissão professor. E aí acaba que acontece que cai muito o ensino, né? E às vezes o professor não se sente motivado também, né? Na escola pública, às vezes pelo próprio salário, né? Ou tem outras questões também, mas não se sente motivado. Então tem várias questões aí, né? Ele não se sente motivado em melhorar o ensino dele. Acho que são várias questões. Perfeito. Aí a gente também tem um comentário do Renato Rodrigues, que ele fala, em geral aprendemos conteúdos na faculdade, mas não aprendemos a sanar dificuldades dos alunos de 2 anos atrás. Usamos uma linguagem formal. Como aproximar o curso de matemática dessas realidades? Desculpa, falar de novo, João. Em geral aprendemos conteúdos na faculdade, mas não aprendemos a sanar dificuldades do aluno de 2 anos atrás. Usamos uma linguagem formal. Como Há 2 anos aproximar atrás, não entendi isso. Não entendi essa pergunta. Aí ele fala como aproximar o curso de matemática das realidades, dessas realidades. Mas eu não entendi a primeira pergunta dele. Ele não está aí para ele explicar? Quem que é? Como é que ele chama? Ele é o Renato Rodrigues. Renato Rodrigues. Eu não entendi essa primeira pergunta mesmo, de há 2 anos atrás. Ele quer dizer que às vezes o aluno vem com uma dificuldade? Marcelo, eu acho que ele falou no seguinte sentido. Bom, é o que eu acho, né? Que ele, quando sai da faculdade, não consegue sanar as dificuldades que os alunos têm. Quando ele sai da faculdade, então ele está como professor e não consegue sanar as dificuldades, mas ele colocou há 2 anos atrás. Não entendi Foi isso. O que eu entendi, enfim. Ele sai da faculdade e tem dificuldade de sanar as dúvidas dos alunos. Oi, gente, Talvez... é Marcela, boa noite. Oi, boa noite. Não é em relação, pelo que eu consegui entender, é em relação, por exemplo, se o aluno está no 3º ano, o professor está lá dando aula para esse aluno no 3º ano, e aí Da ele vem com universidade. dificuldade do 1º ano, entendeu? É nesse sentido a pergunta, pelo que eu entendi. Tipo do ensino médio, você fala. Isso, por exemplo, sim. Tá, então ele está lá na escola básica, dando aula no 3º ano e não consegue sanar as dúvidas dos alunos do aluno do 1º ano, as dúvidas do 1º ano. Quando o aluno está no 3º ano e vem com uma dúvida do 1º ano. Uma defasagem de conteúdo mesmo, o que eu consegui entender. Sim, aí a pergunta final. Seria uma coisa relacionada com o excesso de formalismo, mas não. Aí como que faz a aproximação com essa realidade da própria defasagem do aluno?
Então, a gente percebe essa defasagem, inclusive, quando os alunos chegam na universidade, né? Então, acho que o que tem que tentar fazer é sanar os problemas básicos, né? A gente vê isso lá na própria universidade. Às vezes, alunos nossos de cálculo não sabem somar frações, não sabem multiplicar, né? Coisas, às vezes, básicas que é aprendido lá atrás. O que a gente tem que tentar fazer é explicar para eles a base para poder, senão ele não consegue nem entender o que a gente está explicando. Eu achei essa pergunta, não entendi muito bem ela, não. Não sei se eu respondi. Então, Renato, se você puder colocar aí pra gente Esse uma pessoal outra tá pergunta. tímido, gente. Explica aí, A Renato. Larissa falou que tem uma pergunta. Tá. Pessoal, que o horário está avançado, desculpem. Ah, sim, é verdade. E aí eu vou sugerir o seguinte, o João e a Thalita, o pessoal, eles estão olhando ainda as perguntas, podem continuar fazendo os comentários, e aí, depois, na hora que a professora Luzia encerrar a fala dela, a gente pode voltar a conversar, fazer perguntas novamente para a professora Marcela. Vocês concordam? Quem discordar dessa logística, e pode, por favor, se manifestar. É só para a gente não atrapalhar também o andamento, tá bom? Me desculpem. Quem não concorda, então, se manifeste, por favor. Tá certo. Então, eu vou agradecer à professora Marcela, e vou agradecer também a todos que comentaram, todos que assistiram. Muito obrigada, então. Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço, muito obrigada. Vou ficar aqui assistindo agora. Tá ok. Aí tá bom. Aí eu vou pedir só para você, Marcela, parar de compartilhar a tela, que está compartilhando. Fazendo um favor. Isso, muito obrigada. Então, agora a gente dá continuidade. Obrigada mesmo por todos os comentários. Acho que ali dá para a gente ter uma noção de tudo. Agora, a professora Marcela, acho que vai ter tempo também de ler a pergunta que foi realizada, para que ela possa, então, explicar melhor depois ao final, ok? Agora, então, eu agradeço a professora Luzia por ter aceito o convite, e agora eu a convido a ministrar a sua palestra, tá? Muito obrigada, professora Luzia. Fique à vontade. Boa noite a todas e a todos. O volume tá bom? Conseguem me ouvir? Tá. Eu começo agradecendo, né, a toda a comissão organizadora desses eventos do mês de maio da UFTM, na pessoa da professora Mônica, né, a quem me dirigiu o convite. Fiquei muito feliz pela oportunidade de conversarmos um pouco, né, sobre a formação de professores, sobre o ensino de matemática neste dia, né, tão especial para nós, que é o Dia Nacional da Matemática, e é um dia, sim, que devemos buscar refletir, né, sobre o ensino de matemática, sobre a formação, e enfim. Bom, eu espero que todos estejam bem em casa, né, recebam desde já as minhas energias positivas, para que tudo isso passe logo, né, e para que possamos, em breve, nos reencontrar, né, com saúde e com bastante força, né, que devemos ter nesse momento. Eu vou compartilhar minha tela. Bom, deu certo, porque eu também, agora eu perdi a tela de contato, só... Deu certo. Ah, tá ok, obrigada, Mônica. Bom, eu começo parabenizando a professora Marcela pela sua belíssima fala, essas questões, né, que a professora Marcela nos deixou aí para reflexão, são pertinentes a nós, né, professores de matemática, os discentes aí em formação, né, muitos de vocês já na sala de aula da escola básica, então, uma fala muito pertinente para o momento atual. Obrigada aí à professora Marcela. E, né, que na sua fala, na sua reflexão, também já trouxe alguns autores e alguns livros aí para a gente poder fazer um link agora com a minha fala, né? Então, o que eu separei para conversar com vocês hoje, nesse bate-papo, é um olhar histórico sobre o ensino de matemática na escola básica brasileira, a partir de livros didáticos, né?
a professora Mônica me apresentou, né, sou a professora Luzia, atualmente, né, professora substituta no curso de licenciatura em matemática da UFTM, e também atuo na educação básica, na rede particular aqui na cidade de Uberaba. Bom, a minha apresentação eu dividi em 3 momentos, né? Eu vou falar um pouquinho do livro didático para entender o ensino, né? Como um olhar para este ensino, né? Um modo de ver esse ensino. Depois eu vou apresentar algumas reflexões a partir de 2 autores brasileiros, Oswaldo Sangiorgi e Luiz Márcio Imenes. E logo após farei uma breve análise de alguns livros didáticos, né? E por essa análise conversarmos um pouquinho das características desse ensino na educação básica. Bom, olhando historicamente, né, para o ensino de matemática no nosso país, a dependência de livros e cursos de matemática, essa dependência, né, se vê presente desde a origem da matemática que hoje conhecemos na escola básica, né? Desde o Brasil colônia, as primeiras escolas de formação militar, os livros de matemática se faziam presentes e norteavam o ensino nessas escolas. A matemática escolar, ela tem uma ligação direta entre compêndios didáticos, coleções didáticas, né, e o desenvolvimento do ensino no país. Um livro didático, né, como o Ben Pires coloca aí na sua pesquisa, ele também é um instrumento de implantação de políticas educacionais. Então, nós podemos perceber, por meio de um livro didático, a política educacional de uma determinada época, né? O que ensinar, como ensinar. Então, o livro didático, ele reflete esses anseios e essa busca por esse ensino de acordo com o que as políticas educacionais vigentes, né, pensam a respeito desse ensino. Valente nos diz que é um pesquisador da educação matemática brasileira, que das origens de seu ensino, como saber técnico militar, passando por sua ascendência a saber de cultura geral escolar, a trajetória histórica de constituição e desenvolvimento da matemática escolar no Brasil pode ser lida nos livros didáticos. Então, esse autor vem confirmar que é possível entendermos um pouco dessa história da matemática escolar por meio aí da leitura dos livros didáticos. Podemos ler, por meio desses livros, a forma de organização de ensino, né? E fazer algumas perguntas. O que ensinar? Ou, o que foi ensinado? De que forma ensinar? Ou de que forma era ensinado? Por que ensinar? Por que era ensinado? Muitos de nós já ouviu professores, né, de outras disciplinas também, não só de matemática, comentar, antes o ensino era bom, ou antes o ensino era diferente, antes o ensino era assim, ou de outra forma, enfim, há sempre uma comparação, por quem já passou pela escola, e tentar entender por que as mudanças do ensino da matemática, em especial aqui hoje, né, elas acontecem, né? Bom, para Valente, os livros didáticos, nesse sentido, tornaram-se fonte de pesquisa para a escrita da história dos saberes escolares. Então, o livro didático, ele deixa de ser um recurso para o ensino de matemática na escola básica e passa a ser também uma fonte de pesquisa para escrever a própria história do ensino de matemática nas escolas. Mas quando surgiu o livro didático? No Brasil, nós encontramos os primeiros livros de matemática lá no século XVIII, né, que eram destinados ao ensino militar. Exame de Artilheiros e Exame de Bombeiros são as 2 obras que encontramos dessa época. Castro nos mostra com esse texto que desde os primórdios da escola, desde o seu surgimento, a organização do ensino, da escola, né, em si, o livro didático sempre foi um aliado desse ensino. Ele sempre esteve presente, né? Ele sempre fez parte desse cenário do ensino. É claro que aqui, pessoal, eu estou tomando uma leitura, um olhar do ensino de matemática por meio dos livros didáticos, né? Mas como a gente pode refletir por meio da palestra da professora Marcela, não é só o livro didático que influencia nesse ensino.
toda a trajetória de formação do professor, as experiências que ele teve com a matemática, quando era estudante e depois, quando retorna à educação básica como professor, todas essas experiências, as suas influências, elas permeiam, é um conjunto de situações e de provocações que refletem no ensino, né, no final ali do produto, o ensino da matemática. O livro didático é um olhar, uma forma de ver este ensino. Mas como entender, então, o ensino por meio dos livros didáticos? Bom, eles foram produzidos em diferentes épocas, eles servem para apreciarmos quais eram os ideais sobre o ensino da matemática daquele período. O que encontramos são indícios desse ensino. Por que eu coloco dessa forma? Não basta conhecermos que um livro didático foi publicado em 1950, então afirmar que o ensino da matemática era daquela forma. Por quê? Qual foi o alcance desse livro didático publicado em tal época? Mesmo a escola, tendo recebido este livro, ele era de fato utilizado pelos professores? E ainda, uma vez utilizado pelo professor, a gente sabe que o mesmo livro didático, cada professor, por meio de sua formação, da sua concepção de ensino, vai fazer uso daquele livro de formas diferentes, né? Então, não é causa e efeito. Se tinha o livro, que era assim, o texto está assim, então o ensino era dessa forma. Nós apresentamos apenas indícios, né, de que se esse livro, publicado numa determinada época, foi de fato utilizado pelos professores, né, das escolas da época, a gente tem indícios para pensar, então, na forma como esse ensino era desenvolvido. E aí, num segundo momento, né, da apresentação, eu trago agora a reflexão de dois autores brasileiros. O primeiro, Oswaldo Sangiorgi. Oswaldo Sangiorgi, professor de matemática, autor de livros didáticos, teve seus livros ali no auge da matemática moderna, né, décadas de 60 e 70 no Brasil. Daqui a pouquinho já vou falar um pouquinho, né, um pouco mais sobre esse movimento. Mas, de acordo com Valente, Oswaldo Sangiorgi agiu como exímio articulador entre todas as instâncias que influenciavam o processo educacional em seu tempo. Sangiorgi tinha trânsito fácil na esfera pública, era reconhecido pelas elites como excelente professor e acadêmico, por sua formação na Universidade de São Paulo. Teve, por circunstâncias do contexto político-econômico dos anos 60, e também por relações pessoais com editores de jornais, franco acesso à mídia impressa. Usou a mídia televisiva para, de modo inédito, promover cursos pela TV. Constituiu-se autor didático. Eu trouxe esse excerto de Valente para a gente entender um pouquinho o movimento de como um professor de matemática, por seus contatos sociais, pelo seu círculo, né, de contatos ali pela Universidade de São Paulo e depois pela atuação em colégios na capital, tornou-se reconhecido. E esse reconhecimento o fez ser um autor de livro didático com prestígio no país. A articulação dessas diferentes instâncias, feitas por um personagem carismático, preparou devidamente o cotidiano escolar para a aceitação da grande novidade didática do início dos anos 60, a matemática moderna. Bom, então o cenário da escola no Brasil, né, era esse novo, moderno, entrando na cultura escolar da época, e as obras de Oswaldo Sangiorgi aí, manuais inovadores, né, de ensino. Mas enfim, o que foi esse movimento da matemática moderna? No Brasil, esse movimento se fez presente entre as décadas de 1960 e 1970. O movimento promoveria um retorno ao formalismo matemático, só que sob um novo fundamento, as estruturas algébricas e a linguagem formal da matemática contemporânea. Nesse período, a teoria de conjuntos era trabalhada em todos os níveis, todos os anos da educação básica.
Então, a gente vivencia, né, o Brasil, o sistema escolar brasileiro vivenciou nesta época uma série de publicações inovadoras, né, que traziam este moderno para a escola do Brasil. Aí eu destaco uma obra de Oswaldo Sangiorgi. Esta obra, ela, por ser bastante divulgada no país, eu trouxe essa fala de uma professora que atuou em escolas paulistas nas décadas de 70 e 80. Essa professora nos relata o seguinte: eu lembro que o professor de matemática que eu tive seguia Oswaldo Sangiorgi, de quinta a oitava era Oswaldo Sangiorgi. Quinta a oitava era quinta série a oitava série na nomenclatura anterior, né, que vivenciamos hoje. Hoje é ensino fundamental 2, de sexto ao nono ano. Até quando eu prestei o vestibular para fazer o curso normal, que tinha o vestibular na época, o autor que eles mandavam a gente estudar era o Oswaldo Sangiorgi. Foi, na época, bem conceituado. Então, essa professora nos relata o quanto ela utilizava esse livro enquanto aluna da escola básica e depois na formação, no curso normal, né? Então, a gente pode refletir um pouco quanto a obra, um livro didático, influencia e faz formar e faz com que o ensino da matemática seja trabalhado em sala de aula, né? A influência de uma obra didática. Neste livro, o autor explora as operações com destaque para as propriedades e o rigor na escrita matemática, que era muito valorizado na época. Esses elementos estavam presentes nos ideais do movimento da matemática moderna. Eu destaquei parte do sumário desta obra, de Oswaldo Sangiorgi. Eu fiz questão de destacar a parte que fala da geometria, porque geometria foi um conteúdo que até hoje, né, dizem alguns pesquisadores da educação matemática, sofremos os reflexos na escola por ser, por vezes, um assunto que nunca é trabalhado no livro, assim, ele aparece nos livros didáticos, bem tímido lá nos últimos capítulos, né, nunca é muito explorado na escola, né, em alguns contextos, é claro, e aqui eu fiz questão de destacar o quanto a geometria, neste livro de Sangiorgi, também aparecia depois de toda a aritmética ser trabalhada, e pensando, né, que esse livro foi um livro utilizado na formação inicial de professoras, que depois foram trabalhar com os anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, falando aí um pouquinho também de formação. E aí era uma geometria que começava pela geometria plana, depois ia para a geometria espacial, e tinha toda essa ordem, né, de sequência aí do trabalho com a temática. Este é o índice de um livro da matemática moderna também, agora um livro didático da segunda série do ensino fundamental, né, segunda série na nomenclativa anterior. E aí nós vimos, vejam, todos esses primeiros capítulos dedicados à aritmética. Geometria parece tímido lá, como um último capítulo. Esses reflexos do ensino da geometria, eles perpetuaram por muitos anos na escola brasileira, né? Hoje, depois eu vou trazer um livro mais atual, pós-PCNs, né, pós-parâmetros curriculares nacionais, que a gente já consegue observar algumas transformações, né, algumas mudanças. Vejam aqui, é o mesmo livro da segunda série do ensino fundamental. Observem toda a teoria de conjuntos já trabalhada com os pequenos, né? A professora, uma professora das séries iniciais, ela relata que tudo era feito por meio de conjuntos. A tabuada era feita por meio de conjuntos. Tal forte era a pressão para que a escola desenvolvesse essa linguagem, essa estrutura matemática, esse rigor na escrita matemática, né? O professor que não começasse a matemática em qualquer ano da escola básica, falando de conjunto, parece que não estava ensinando matemática, né? Reforça aí Imenes em uma de suas entrevistas. No novo depoimento de um professor, ele diz o seguinte: a matemática moderna, foi quando começou a aparecer conjunto.
Até todo mundo não se conformava com o conjunto vazio. Eu me lembro direitinho o que era um conjunto vazio. Então era difícil você ensinar para a criança o conjunto vazio. Se é um conjunto, tem alguma coisa. Então a gente explicava assim: você pega uma caixa de fósforo é um conjunto, desde que ela tenha dentro os palitos. Se ela não tiver os palitos lá dentro, ela é um conjunto vazio. Mas o aluno ficava meio assim: mas a caixa de fósforo não é uma coisa? Como é que é um conjunto vazio? Então era difícil ensinar isso. Então esse professor, que teve a sua formação anterior ao movimento da matemática moderna, conheceu esse movimento pelos livros didáticos. E aí ele tentava fazer uma releitura do que estava no livro didático para explicar para a criança, né, de 7, 8, 9 anos, o que era um conjunto vazio. Né? Então, vejam, olha o pertence, não pertence, né? Aspectos aí da matemática moderna presente na escola brasileira. Então, toda já uma linguagem formal, a introdução de símbolos, né, matemáticos. Aí, para a gente passar para o próximo autor, eu destaquei Luiz Márcio Imenes. É claro que nós temos muitos outros autores, mas eu fiz esse destaque por conhecer a obra dele enquanto professora da educação básica e pela ampla, né, divulgação que tem os seus livros, tanto nas escolas públicas, mas também nas redes particulares. Então, Imenes diz o seguinte: daí eu me encontrei com esse livro, Conceitos Fundamentais da Matemática, do Bento de Jesus Caraça. Esse livro teve uma importância extremamente grande para esse grupo, né, o grupo que ele publicou livros didáticos. Foi a primeira vez que a gente leu a matemática sendo tratada de uma maneira distinta daquela que nós conhecíamos. Veja que nós estamos em 78, 79. Não é mais o auge da matemática moderna, mas ela ainda impera aqui no país. E a gente foge completamente daquele caminho traçado pela matemática moderna. Então, mostra um pouco aí o caminhar, a trajetória do próprio autor de livros didáticos que busca em outras obras outras inspirações, né? Porque já estava numa época que o Brasil, que a matemática moderna já tinha fracassado no país, e os livros didáticos já procuravam incluir em suas obras uma outra linguagem, que fugia àquela linguagem da matemática moderna. Para o Imenes, a grande massa do professorado é dependente do livro didático. Eu coloquei esse índice, esse sumário de um dos livros de Imenes, né, que foi publicado anos depois. Aí a gente já consegue ver, com destaque aí para a geometria, por exemplo, as diferentes explorações que o livro traz. A gente vê geometria em vários, por exemplo, aqui nesta imagem que eu destaquei. No capítulo 2, já começa o desenvolvimento por uma geometria espacial. No capítulo 4, retoma alguns conceitos. Também no capítulo 7, e assim como outros desta mesma obra. Então, a gente já percebe um outro movimento, uma outra forma de pensar o ensino da matemática. Nesta obra, Imenes já tem a influência, né, dos parâmetros curriculares nacionais, que é da década de 1990. Pelos parâmetros, a gente já tem outras políticas educacionais que influenciavam nas publicações didáticas. Então, só para retomar a fala lá inicial, veja o livro didático também servindo de instrumento para as políticas educacionais. Bom, com essa breve, né, análise de alguns livros, eu espero que os livros didáticos nos inspirem. Mas nos inspirem sempre para que a gente possa também fazer uma leitura crítica desse livro. Porque a formação do professor conta, a trajetória dele com a matemática conta, os livros didáticos que ele conheceu ao longo da trajetória e os livros didáticos que ele tem, que muitas vezes ele chega na escola e ele tem uma obra já adotada pela escola, que ele não participou da escolha, e aí ele tem que adaptar suas aulas a este livro, porque é um livro que os alunos têm para uso. Então, essas adaptações, o professor tem que fazer a todo tempo, né? E que o reconhecimento do Dia Nacional da Matemática nos leve a refletir sobre as obras de Malba Tahan, né? Hoje aí o dia em homenagem ao seu nascimento, né? E de outras autoras e autores, educadoras, educadores do Brasil,
que se dedicam a pesquisar, estudar e ensinar matemática nas escolas e universidades brasileiras. Então é isso, vou ficando por aqui. Obrigada, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade, e fico à disposição aí para perguntas. E só lembrando, né, quem puder, fique em casa, tá bom? Um abraço a todos e a todas. Muito obrigada, Luzia. Receba as palmas aí, né, online. Tá certo. Parabéns, né, excelente palestra, viu? Muito obrigada pelas palavras. Foi muito importante que você nos disse. Tá? Obrigada. Eu vou abrir agora para as perguntas. Eu não sei, o pessoal começa meio tímido, né? E depois eles vão se empolgando aí com as perguntas, né? Só lembrando que até você encerrou dessa forma, né? Falando do dia hoje, o Dia Nacional da Matemática, justamente em comemoração ao data de nascimento, se eu não me engano, de Júlio César de Mello e Souza, né? Conhecido como Malba-Tahan, quem escreveu vários livros, né? Foi professor da escola básica, escreveu livros e nos presenteou também com algumas obras que hoje é conhecida mundialmente, que é O Homem que Calculava. Acredito que todos aqui conheçam. Alguém já vai começar com perguntas? Alguém quer perguntar? João, assim que você quiser, se tiver alguma pergunta, você já pode me interromper, ok? Beleza, sem problemas. Luzia, eu achei bem pertinente que você colocou, né? Teve um momento que você ainda, mostrando os livros didáticos, você foi mostrando, então, essa questão da história da educação de matemática no Brasil, e aí você colocou um momento que a gente costuma dizer mesmo, né? Na minha época o ensino era melhor, na minha época o ensino era melhor, né? E às vezes eu costumo falar para os alunos, né? O pessoal costuma muito colocar, o método tradicional é tal coisa, o método tradicional é tal coisa. Aí eu sempre comento com eles, esse método tradicional é de qual época que você está dizendo, né? Então, se a gente for olhar o método tradicional da época que você começa citando, né, dos livros escolares, questão dos livros militares, né, que eram propostos por eles, a matemática ensinada era de um jeito, né, e provavelmente funcionava, né? O método tradicional que foi usado na época em que eu estudei, também acho que funcionou para mim, né? Pode não ter funcionado para a maioria, né? O que a gente pode dizer sobre esses métodos tradicionais? O que você pode nos colocar além do que você já nos disse, né? Bom, eu acho que você já muito bem colocou na sua questão, que é tradicional para quem, né? Porque as tradições também mudam, né? Muitas vezes as pessoas tendem a fazer uma leitura de que o tradicional era da minha época enquanto estudante. Então, era um professor tradicional, então tinha muito enraizado uma forma de ministrar as aulas de matemática que tinham passado gerações, né? Os pais estudaram com esse formato, consequentemente, as professoras que essa pessoa teve se formou na época que os pais estavam na escola, então passaram por o mesmo método de ensino, né? Muitas vezes, olha, a minha geração teve professores que estavam na educação básica quanto os meus pais estavam. Então, quando os pais falam assim, na minha época era boa, porque era a época do professor do filho, né? Então, assim, a gente passa por momentos diferentes que esse ensino vai, sim, trazendo as mudanças pelas políticas educacionais e vai se modificando, né? De repente, de uma geração para outra, a gente vê perpetuar-se formas de ensinar. Então, por exemplo, o ensino da matemática moderna, que começa no Brasil ali entre as décadas de 60 e 70, as décadas de 80, 90 sofrem ainda influências desse movimento, né? Que até que toda uma política educacional, enfim, fracassou, saiu do sistema de ensino, mas vai ficando resquícios, e esses resquícios vão ficando por conta de quem? Do professor que ficou na escola por 25, 30 anos, né? Por aquele professor que passou pelo movimento e depois fez o curso de formação, nível graduação, e voltou a dar aula, e traz consigo esses elementos de quando era estudante, né? Eu até costumo falar bastante para os alunos em formação, que quando a gente se constitui professor, essa constituição não começa com a graduação,
quando a gente volta para a escola como professor, a gente sempre leva como modelo aquele professor que a gente teve no ensino primário, aquele professor que a gente teve no ensino médio. Então, são muitas as influências que nos formam professores. Então, esses movimentos, eles vão se perpetuando por algumas gerações, por conta desses reflexos que vão ficando nas formações dos professores, né? Como a gente vê o livro do Imenes, né? Já numa proposta atual, numa proposta interdisciplinar, numa proposta em que a matemática são elementos da história da matemática, é a conexão da matemática com outras áreas. Essa é uma linguagem recente, né? Muitos de nós que eu falo, a minha geração, não teve esse tipo de ensino de matemática. Aí se depara com um livro didático desta forma, muitas vezes ele tem dificuldade. Como que eu vou ensinar matemática com tantas conexões se eu aprendi o cálculo pelo cálculo? Não, agora a geometria, ela é vista a partir da identificação de elementos geométricos na sociedade. Esse tipo de leitura a gente não acostumou a fazer na nossa época. Então, esses reflexos, esses resquícios que vão ficando, dificultam muitas vezes as mudanças no processo educacional. Então, esses métodos ditos tradicionais que foram para uma geração, eles vão se perpetuando por muitos anos, né? E demora até sair. Isso é um movimento natural, né? Que faz parte do movimento da nossa formação. Bom, espero ter respondido. Respondeu sim, muito obrigada. Só para lembrar, é interessante para fechar isso, e eu adoro assistir desenho, né? Os alunos já sabem. E eu adoro, eu pensei no desenho dos Os Incríveis 2, tem uma cena lá que o pai fica louco, né? Ele fica, mudaram a matemática, porque matemática é matemática, né? Como que pode ter mudado a matemática? E aí talvez venha nesse sentido que você está nos colocando, né? Que no tempo dele era de um jeito e o tempo do filho dele é de outro, né? Então, passa por várias mudanças aí, políticas e econômicas também. E aí eu vou deixar, então, o João agora entrar, porque eu acho que já tem pergunta de outras pessoas. Muito obrigada, professora. Eu vou assumir o lugar do João, é a Thalita. Porque o João... Tudo bom? Bom, nós temos duas perguntas, Luzia. A primeira é do Douglas. E a pergunta dele é a seguinte: Luzia, é correto, possível, interpretar o livro escolar como um espaço de disputas entre os conteúdos? Ou suas composições estão mais relacionadas às intenções e objetivos dos autores? Autores têm autonomia para decidir o que entra ou não como conteúdo em seu livro? Pensando nesses livros, frutos de políticas públicas que chegam na maioria das escolas brasileiras. E aí vou já colocar outra pergunta, porque talvez você consegue, né, encaminhar as duas respostas. É a pergunta do Renato Rodrigues. Comente um pouco sobre a diferença para a aprendizagem dos alunos entre os livros didáticos e as apostilas de exercícios adotadas por escolas particulares. O livro o aluno acha chato e a apostila eles adoram. Tá. Douglas, qual é o nome da segunda pessoa que fez a pergunta? Renato. Renato. Bom, vamos lá. Eu tentei anotar aqui, Thalita, depois, de repente, se faltou alguma coisa, você vai completando, por favor. E aí, Douglas e Renato também, por favor, podem entrar aí no diálogo. Bom, Douglas, com relação à autonomia, né, acho que você citou várias coisas aí na sua pergunta, né? A disputa entre conteúdos, uma disputa política entre autores, afinal de contas, né? Quem publica livro, por exemplo, pensando no cenário brasileiro, né? A gente viu como Oswaldo Sangiorgi tinha em suas relações políticas e sociais algo muito favorável, né, para que a editora, na época, o reconhecesse como um autor legítimo e convidasse Oswaldo Sangiorgi para publicar seus livros. Então, veja que a gente tem um movimento que o autor foi convidado pela editora para publicar um livro. É diferente de um movimento de um autor publicando a sua obra e querendo buscar um espaço para uma publicação. Então, isso foi na época de Oswaldo Sangiorgi. Hoje em dia, a gente tem toda uma política bem montada em torno da publicação de livros didáticos, né? Nós temos o PNLD, que é o Programa Nacional de Livros Didáticos, e o PNLD, ele já traz uma série de exigências do que esses livros didáticos têm que abordar,
da forma como os conteúdos devem ser abordados em cada ano de ensino fundamental ou médio, enfim, pensando aí na educação básica. Então, os autores, eles têm meio que ir se encaixando nessas políticas públicas também para terem as suas obras na lista de obras a serem escolhidas pela escola. Quando eu assumi o cargo na escola estadual lá em Campinas, no ano de 2006, meu filho veio falar um oi. Foi muito interessante, porque estava naquela época em que o tratamento da informação, o ensino de estatística, né, ele tinha que aparecer na educação básica, no ensino fundamental 2. Então, nós recebemos uma série de livros, né, de diferentes autores para a escolha. E todos os livros vinham meio que padronizados. Antes, se a gente buscar na história da educação, a gente encontra livros mais, assim, vamos dizer, autênticos de cada autor. E aí, depois do PNLD, a gente começa a encontrar livros que são muito parecidos na sua forma. É claro que cada autor, a partir dos seus estudos, das suas influências, né, de outros autores, de outros pesquisadores, vão dando o seu toque especial nas obras. Mas essa estrutura, ela passa a ser meio que padronizada, até para que o livro possa ser bem avaliado, né, pelos avaliadores aí do MEC, e possam ser opções para as escolhas das escolas. E é interessante que a gente lê alguns textos, eu li um texto hoje do Valente, acho que é do Valente, se eu não me engano, ele ia dizendo exatamente isso, que às vezes livros bem avaliados, nem sempre era o livro mais escolhido pelas escolas, né? Então tinha essas divergências entre os livros melhores avaliados aí pelos pares, né, que avaliavam, e só que não era o mais escolhido pelo professor, porque às vezes a grande maioria dos professores lá na escola básica, quando eles têm, né, o poder de escolher, escolhiam outras obras que não eram aquelas mais melhor avaliadas ali pela equipe, né? Então, acho que é um pouco isso. Com as políticas educacionais se transformando, a política de livro didático também se transforma. Então, não tem como dizer que essa disputa entre os autores, essa autonomia do autor, eu vou até colocar que é uma autonomia relativa, né? Porque esse autor, ele tem que cumprir com uma série de determinações para que ele tenha a sua obra reconhecida, né? Enfim, bem avaliada. Bom, Douglas, se eu não te respondi, dá um alô aí, tá bom? Agora, Renato, grande problema, os livros didáticos versus apostilas, né? Bom, a gente tem muitos sistemas de ensino, né? Muitas editoras, né, começaram a lançar livros para redes particulares e até redes públicas, né? Muitas redes municipais também têm adotado, né, esse sistema de apostila, e é difícil, né, pontuar por que o aluno poderia estar mais adaptado no sistema de apostila, porque os modelos de livros versus apostilas, é muito difícil compará-los, porque eu acho que eles têm objetivos diferentes, e muito difícil também dizer o que é melhor, o que é mais completo. Muitas vezes o aluno, ele tende a gostar daquele material que ele está mais adaptado, né? Daquele material que ele foi formado. Então, de repente, se ele se depara com um material diferente, ele tende a não aceitar, tende a estranhar aquele material. Então, acho que isso é um pouco comum, né? Esse apelo aí do aluno que esteja acostumado com o sistema apostilado e, de repente, passar a utilizar o livro didático. Isso vem muito da tradição que esse aluno está formado, da tradição do professor também, né, de que forma o professor trabalha com o livro didático, de que forma que ele trabalha com a apostila. Se a gente pensar, Renato, esse novo formato, né, eu trouxe aqui um exemplo do livro do Imenes, todas essas conexões de pensar, de começar um conteúdo matemático, discutindo matemática com os alunos. Vamos pensar, onde a geometria está presente, vamos trazer elementos do cotidiano. Nenhum aluno, muitas vezes, está acostumado com esse movimento. Muitas vezes ele está acostumado com o professor que chega, define, exemplo, exercício, né?
E quando você coloca o aluno nesse protagonismo, o aluno também tende a estranhar e, de um primeiro momento, também não aceitar. Porque o que é tradicional, o que ele está acostumado, é como uma zona de conforto, né? Essa zona de conforto existe para nós, professores, mas também existe para o aluno, que está acostumado a ser passivo na sala de aula. Muitas vezes, quando você propõe que o aluno seja mais ativo, que ele participe, ele também tende a estranhar e a querer continuar nessa zona de conforto. Então, eu acho que esse estranhamento vem um pouco disso. Esse aluno, muitas vezes, ele está formado num formato de texto matemático e, de repente, ele tende a recusar o que é a nova proposta, o que lhe impõe uma nova forma de ver a matemática. Eu acho que é isso, Renato. Se não for, dá um alô também. Obrigada pelas perguntas, meninos. Temos mais uma pergunta. Uhum. Só um minutinho aqui. Bom, é da Rafaela. Fazendo um link com a palestra da Marcela sobre os questionamentos que muitas vezes passamos batido, entre aspas, como 1 menos 1 vezes 1 menos 1 igual a 1, acha que o livro didático pode ajudar a acabar com essa distância entre a matemática da universidade e a matemática da escola? Bom, Rafaela, eu acredito que esse distanciamento, ele pode, sim, ser melhor, né, visto aí por meio dos livros didáticos, desde que o livro didático se comprometa a trazer essa linguagem, a trazer esses questionamentos, né? A professora Marcela muito bem nos colocou o que é o saber matemático e o que é o saber matemático do professor, né? Quais elementos que o professor precisa ter em sua formação para, além de conhecer o conteúdo em si, saber explicar as bases daqueles porquês para os alunos, né? Então, o livro didático é, sim, um grande aliado, desde que o autor traga essa preocupação de trazer esses porquês, né, desenvolvidos em sua obra, que aí o professor, tendo um livro-texto desse em mãos, ele pode se capacitar melhor e se sentir mais seguro para mergulhar nesses porquês da matemática, né? Muitas vezes, dar aulas para as crianças, adolescentes, é sempre um universo muito rico, porque eles fazem perguntas simples, né, de coisas simples, que a gente fala, nossa, eu nunca pensei sobre isso. E, claro, ter um livro didático aliado a essa linguagem podem, sim, contribuir para que esse distanciamento entre o que se ensina na universidade, entre o conhecimento matemático, possa ficar mais próximo do que se ensina em sala de aula. Obrigada, Rafaela, pela pergunta. Temos mais uma, Opa, da Valdina. Uhum. Oi, Valdina. Fico pensando na formação de professores e me lembro que até os docentes tinham dificuldades com matemática moderna. Você tem dados de como foi a formação do professor para esse movimento da matemática moderna? Ou sabe nos informar algo? Tá. Boa noite, Valdina. Obrigada pela pergunta. Bom, durante o meu mestrado, que eu estudei História da Educação Matemática, com foco nos anos iniciais, o que a pesquisa, né, me permitiu ler da história da educação matemática é que os professores, eles tinham cursos de formação, esses cursos de formação eram dados por professores de fora, né? Oswaldo São Jorge mesmo foi uma personalidade que foi aos Estados Unidos receber formação para isso, e aí esses professores vinham em polos no Brasil repassar essa formação aos professores brasileiros, né? O conjunto de professores que eu tive a oportunidade de conversar durante a pesquisa de mestrado, comentavam desses cursos, comentavam desses livros didáticos que chegavam nas escolas, né, com essa linguagem de conjuntos, que era uma linguagem estranha, uma linguagem que eles já não compreendiam muito bem, e aí passar para uma criança de 8 anos, 9 anos, o que é um conjunto vazio, uma coisa vazia, que ao mesmo tempo existe. Então, né, o professor nos relata a angústia que eles viviam em sala de aula para que essa matemática, essa nova matemática, pudesse ser ensinada.
a professora, quando ela relata, né, tudo era ensinado por meio de conjuntos. Então, ela até escreve no quadro que a multiplicação toda era representada por patinhos na lagoa, que eram os elementos do conjunto, né? Então, eles receberam essa formação por professores estrangeiros e por meio dos livros didáticos, de uma forma muito particular, porque esses cursos eram muito pontuais, né? Os professores que eu tive contato foram 2 professores de uma região lá do estado de São Paulo. Esses professores, eles já recebiam a formação por um dirigente regional que tinha participado do curso com o professor que tinha ido para fora. Então, assim, é uma cadeia de formação que o professor que está lá na frente dos alunos, de fato, já recebeu uma formação que passou por várias releituras, né? A releitura do professor que foi lá fora, a releitura do professor que criou um polo aqui no Brasil e passou essa formação para alguns dirigentes, né? E aí depois esse dirigente vai com coordenadores da escola, com coordenadores regionais, e aí esse professor, muitas vezes lá na escola, era o livro, a última fala sobre a matemática moderna, né? Então, daí que eu destaco a importância desses textos e a influência que muitas vezes eles têm sobre o ensino, porque, é claro, a gente sabe que são múltiplos os recursos, né? A formação do professor, como a Marcela muito bem nos apontou, faz toda a diferença também para o ensino que é da matemática na escola básica. Só que muitas vezes o livro didático é o livro referência, né? É o livro-texto que ele tem para aprender algo novo, para aprender uma nova forma de ensinar. Na verdade, eu acho que é mais ou menos por aí. Espero ter respondido a sua pergunta. Qualquer coisa, dá um alô aí. Obrigada. Thalita, mais alguma pergunta? Sim, temos mais uma, da Vânia. Uhum. Só Olá, um Vânia. minutinho. Alguns pesquisadores que trabalham com educação matemática fazem uma crítica grande ao movimento da matemática moderna, e como você bem colocou, o movimento criou força no Brasil e fracassou. Gostaria que você destacasse os principais problemas causados por este movimento. Tá. Olá, Vânia, docente, Vânia discente. Bom, se for a Vânia que eu conheço, olá, Vânia, se não for também, prazer. Ah, sim, ok, Vânia. Bom, então, o movimento da matemática moderna, né, quando ele chega ao Brasil, ele já meio que está entrando numa fase de fracasso nos Estados Unidos, né? A gente já recebe toda essa nova forma de pensar o ensino da matemática no momento em que ele já se vê fracassado fora do país, né? Mas mesmo assim, ele vem com força no país e também, claro, fracassa anos após, né? E mesmo com esse fracasso, como eu já disse anteriormente, ele vai deixando resquícios, né, dessa forma de ensinar, dessa forma estrutural, desse rigor matemático, que por vezes vemos no ensino, né, ou vivenciamos enquanto estudantes, ou até mesmo já enquanto professores, né. Eu lembro de professores no meu mestrado que diziam assim, chegou um momento que era mais importante o aluno saber que 2 vezes 3 era igual a 3 vezes 2, do que saber o resultado. Então, saber as propriedades distributiva, comutativa, eram tão importantes, né, que, de repente, o saber a operação já não era muito mais, né, tão forte que estava aquele rigor e aquela escrita matemática sendo exigida nas escolas elementares, nas escolas de educação básica. Então, eu acho que os problemas, Vânia, veio um pouco daí, do que se exigia para o desenvolvimento da matemática na escola básica. Eu acredito que pesquisadores e professores do país, do Brasil, vamos pensar nacionalmente, foram percebendo que outros conhecimentos se faziam necessários e mudanças eram necessárias perante essa matemática super rigorosa, onde se exigia uma escrita e uma linguagem, um rigor, e o pensamento matemático, um pensamento combinatório, probabilístico, não era tão importante assim.
Então, mudanças, e em especial vou destacar na década de 90 os parâmetros curriculares nacionais, onde novas exigências passam a ser postas para o ensino de educação básica, né? Muitos questionamentos, mas será que isso de fato é a matemática que a gente tem que desenvolver com as crianças, adolescentes e jovens, né? Que tipo de formação que a gente vai ter ao final da educação básica com esse tipo de rigor matemático? Não estou colocando aqui que ele não seja importante, né? Mas a forma e a linguagem como ele é abordado na escola. Então, essas mudanças e essas necessidades de mudanças, vamos colocar assim, foram aparecendo com esse fracasso, né, com essa... que, na verdade, na prática e na escola, depois que chegam esses livros, esses cursos, ao longo dos anos na escola, que foi percebendo que isso não deu certo, que os resultados não eram bons, que os objetivos alcançados não eram aqueles esperados. Então, as mudanças com o fracasso, elas se faziam necessárias. E aí foram se pensando outras formas de ensinar a matemática. Por isso que hoje a gente tem uma proposta de ensino que valoriza, né, a conexão com outros saberes, valoriza que o aluno pense matematicamente, mas estruture um pensamento não inicialmente focado na escrita matemática, mas que ele entenda conceitos tão elementares que talvez o rigor na escrita ofuscava esse tipo de saber e o levava a um sistema de decorar, a um sistema de aprender aquela escrita, mas não entender por quê, né? Então, acho que os anos de experiência foram mostrando no país, com os resultados, que essa matemática estava mostrando-se fracassada. E aí, com esse fracasso, pesquisadores, educadores se mobilizaram e pensaram, então, de que forma poderíamos apresentar uma nova forma de ver e de ensinar a matemática na educação básica. Espero ter respondido, se não, me dá um alô aí que a gente pode pensar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, Vânia. Luzia, eu agradeço muito, né, a sua palestra, né, foi muito interessante, muito importante, acho que as suas palavras foram excelentes, né. Infelizmente eu vou ter que interromper as perguntas, porque a gente já avançou bastante o horário, a gente tinha previsto até as 8, já são 8h40, né. Né, assim, mas tá ótimo, acho que a ideia era essa mesmo, né, da gente poder divulgar a matemática, conversar sobre a matemática, acho que essa que era a proposta principal. Então, agradeço muito mesmo, em nome de toda a comissão organizadora, ao aceite o convite para fazer a palestra, né, e pelas palavras que você falou hoje conosco. Muito obrigada, Luzia. Obrigada, eu, pela oportunidade de conversar e de vê-los, né, novamente, mesmo que de forma virtual. Isso é muito bom, né, renova as nossas energias e é muito necessário nesse momento, né. Parabéns aí a toda a comissão pela iniciativa e por essa oportunidade. Obrigada. Eu tinha falado no final da palestra da professora Marcela que ela não havia entendido a pergunta de um dos alunos. Aí eu não sei se a professora conseguiu ler a pergunta que está no chat também, para que possa responder, né? Eu vi que tem mais uma pergunta aqui, talvez, mas aí depois a gente verifica se é possível mandar por e-mail a resposta, né? Marcela, você pode se pronunciar se você quiser, né? Que é em relação à pergunta de um dos alunos, eu não lembro o nome dele. Alguém pode me ajudar? A pergunta do Renato Rodrigues. Ele está presente ainda na sala? Eu acho que não. Depois, então, o pessoal acho que anotou. Ah, respondeu já? Ah, ok. Então, se está respondido, está certo. Alguém quer fazer algum comentário? O pessoal da comissão organizadora quer falar alguma coisa?
Mônica, eu acho que uma das coisas que a gente precisa também, né, é ver a importância que foi esse evento hoje. Tá dando para me ouvir? Tá? A importância que foi esse evento hoje, porque eu acho que foi uma das formas que a gente integrou muito mais, né, professores e alunos do ensino superior com professores da educação básica. Eu acho que a gente atingiu um número muito grande de professores da educação básica, que é uma das coisas, dos nossos objetivos, né, fazer essa conversa fluir melhor, muitas vezes, né? Bom, eu vou encerrar então. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, pode me interromper, tá? Agradeço então também o comentário da professora Rafaela. Então, agradeço novamente as professoras, a professora Marcela e a professora Luzia, por terem proferido as palestras, né, tão brilhantemente. Muito obrigada. Agradeço também a todos os participantes que aqui estiveram. Tentei dar o print de algumas telas para que a gente possa registrar, né, o evento. Agradeço também a toda a equipe da comissão organizadora que tem trabalhado bastante para que isso pudesse dar certo, né. Hoje, então, Dia Nacional da Matemática, como a gente já falou, foi devido à data de nascimento de Malba Tahan. Na verdade, é o professor Júlio César de Mello e Souza, professor de matemática, que escreveu livros didáticos e vários livros literários, né. Essa data, 6 de maio, a gente tem comemorado na UFTM desde 2012. Então, 2012 foi a primeira edição que nós fizemos, e na época nós convidamos a professora Cristiane Coppe de Oliveira. Ela fez um estudo sobre história da educação matemática, específica sobre o professor Júlio. Então, ela veio nos presentear com a palestra. O ano passado, se eu não me engano, também ela esteve presente novamente para falar de algumas das obras do Malba Tahan, né? Algumas obras didáticas. E aí, então, eu encerro aqui, aguardando todos na próxima semana, no dia 12 de maio, vai ser na terça-feira, então, às 19 horas, para a gente comemorar o Dia da Mulher na Matemática, né? O novo link para a atividade já está disponível, é só verificar no site. Acho que o pessoal já deixou lá disponível também até para fazer as inscrições. O Roger queria comentar alguma coisa? Sim, eu queria falar aqui em questão à presença de algumas pessoas. Aqui a gente estava olhando, tem algumas pessoas que entrou com um nome diferente aqui. Aqui no final tá Z. Maria Luísa. É a professora... Quem seria essa pessoa? Eu acho que ela é aluna do primeiro período, segundo período, não é? Maria Luísa, não é Maria isso? Luísa. Ela está... Isso. Ah, sim, Maria Luísa Souza e Silva. E tem algumas pessoas que parece que não fizeram inscrição. Eu estou vendo aqui que os meninos estão falando. Deixa eu ver. Lucas Gerolim e Leandra Gomes, que não fizeram inscrição e estão conectados com outro nome. Alguém, Lucas Gerolim ou Leandra, vocês conseguiram fazer inscrição pelo formulário? A inscrição é importante, pessoal, para a gente poder fazer o certificado depois com o nome correto, tá? É só por isso que a gente está solicitando. Isso. Então, pessoal aqui, eles criaram um e-mail para quem não conseguiu fazer inscrição, para mandar o nome completo e o e-mail para a gente poder fazer esse certificado. Eu vou colocar aqui nos comentários o e-mail que foi criado para vocês enviarem, então, o nome e o e-mail de vocês, para a gente poder fazer esse certificado e enviar para vocês. Então, quem não conseguiu fazer essa inscrição, por favor, eu vou colocar aqui agora o e-mail na caixinha de diálogo aqui para vocês mandarem, tudo bem? E é só isso. Cadê o e-mail, gente? Ela que tinha que pôr, a Thaís. Conseguiram colocar? Ô, Roger. Oi. O Gabriel falou ali que tem uma pessoa que tá só com o primeiro nome, tá só Matheus. Ah, ele se identificou ali, é o Paulo Matheus Mendes. Isso. Obrigado. Pessoal, então é importante que façam a inscrição, por gentileza, só para ajudar a questão de fazer o certificado e fazer corretamente esse certificado, tá? Tá bom. Alguém mais ia falar?
Não. Eu. Em relação ao preenchimento, né, a gente pede para preencher com o nome completo, né, nos próximos, e o e-mail, porque a gente teve alguns probleminhas de e-mail essa semana para enviar as orientações e link da reunião, tá? É isso, obrigada. Só aproveitando a fala da Rafaela, às vezes, de repente, as pessoas que não conseguiram fazer inscrição, é que o formulário, ele fecha às 16 horas do dia da palestra. A gente precisa fechar o formulário um pouco mais cedo para a gente poder fazer a lista de chamada. Então, só para justificar, acho que até foi enviado um e-mail, né, sobre isso, pode ser por isso. Tentou fazer a inscrição depois das 16 horas do dia da palestra, provavelmente não vai conseguir, porque a gente precisa fazer a lista de chamada antes. Daí, quanto mais rápido puder fazer o formulário, é melhor, para não correr esse risco de não conseguir ter algum problema no certificado depois. Obrigada. Eu vi que o e-mail vocês colocaram, né? Então, e-mails da matemática.ufdm@gmail.com. Então, quem teve problemas, por gentileza, entre em contato. Então, encerrando a atividade de hoje, agradeço, uma boa noite a todos, fiquem bem e fiquem em casa. Obrigada. Oi, Mônica, tá me ouvindo? Estou sim. Quem que é? É Marcela. Eu tive Oi, Marcela. o computador 2 vezes aqui que eu tive problema. Só agradecer mais uma vez e dizer assim, vocês estão de parabéns mesmo pelo evento. E tem até uma aluna, uma ex-aluna minha, do Osmar, de Ilha Solteira, da Unesp, participando. Camila, você tá aí, Camila? Ela mandou no chat falando isso. Eu vi mesmo que ela comentou viu? algo assim. Uhum. Muito então, bom. Você vê que tem várias pessoas de fora aí, né? Então, até a próxima aí, gente, pessoal. Então, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Podia ter coffee break, Osmar. Não organizou não, Osmar? Cada um faz o coffee break na sua casa. E o coquetel depois, no final? Agora cada um faz em sua casa e manda uma foto para todo mundo. Isso. Eu tô com esse fone de ouvido, não sei pra quê, né? Nem conectar a